falar que o que eu li na nota que o Jean acabou soltando é que eu havia feito um tipo de tratamento diferente com ele em relação aos outros atletas e que eu havia preterido a sua escalação ou a sua utilização. E isso não é verdade. Em determinado momento, lá atrás, quando o Jean não quis ir para o jogo diante do Red Bull, que na última hora ele acabou cedendo da sua opinião e foi, eu sentei com o Jean por quase meia hora, bati um papo com o atleta, porque eu conheço o Jean desde que ele tinha 14 anos, através de uma pelada que foi jogada lá em Salvador. Sou amigo do pai do Jean, tenho um filho da idade do Jean e jamais eu agiria de uma forma que não fosse a correta, que não fosse a de mostrar o caminho certo, que não fosse a de exigir do atleta o comprometimento que todos nós temos que ter dentro de um clube de futebol, onde somos extremamente pressionados por tudo. E eu disse isso a ele, fiquei por quase meia hora voltando a dizer que naquele momento não era a atitude correta dele, ele estava reivindicando uma titularidade e eu expliquei a ele que tudo na vida tem o seu tempo. E, de repente, aconteceu isso quando houve uma cobrança de comprometimento em cima do grupo de trabalho e somente ele se rebelou. E eu, na hora, disse para ele que ele estaria fazendo uma coisa errada. Ali não estava o técnico Wagner Mancini, ali não estava o coordenador Wagner Mancini, ali estava um pai, que é pai de 3 filhos e que agiria da mesma forma. Ele interpretou de uma forma extremamente equivocada, acabou saindo, teve a chance de retornar, acabou passando a diretoria que não queria retornar e que por opção dele, ele queria ficar separadamente do grupo. Então aqui eu estou dando a minha versão do que aconteceu, porque o que eu li na nota eu não concordo, não é a realidade dos fatos, então por isso eu fiz questão de abrir a entrevista, mesmo se não fosse feita essa pergunta, para que a gente esclarecesse tudo aquilo, e só lembrando também que não foi o técnico Wagner Mancini que botou o Jean no banco. Desde que o Jean chegou no São Paulo, ele já passou com alguns técnicos, né? E em todas as situações ele teve titularidade e reserva. Então, quando eu assumi, o Thiago Volpi já era o titular. Então, só para que a gente deixe tudo claro, não tenho nada contra o atleta, muito pelo contrário. Tá? Já disse aqui da minha amizade com o pai e da minha amizade com ele de tempos atrás, ele simplesmente interpretou tudo errado e se acontecesse amanhã novamente, eu agiria da mesma forma, porque eu acho que todo mundo que veste a camisa do São Paulo tem que ter, acima de tudo, respeito por tudo aquilo que está fazendo dentro do clube. Esse foi um caso isolado, Mancini, ou o ambiente do São Paulo, por tudo que tem acontecido, é ruim? Não é ruim, eu posso não somente falar e provar a vocês. Nós temos hoje, dentro de São Paulo, um ambiente extremamente sadio, de amizade, de cooperação, de comprometimento. Se existe algum tipo de limitação, seja ela tática, técnica, seja ela de comportamento, ela existe em qualquer setor da sociedade. Mas nós temos um ambiente altamente sadio e, por isso, o São Paulo conseguiu, com muita dificuldade, a sua vaga. Fruto daquilo que a gente vive no dia a dia, fruto daquilo que a gente sente do companheiro, fruto daquilo que nós vivenciamos não só dentro das partidas, mas após as partidas, nos comentários daquilo que normalmente a gente faz e sempre nas estratégias que são montadas para cada jogo. Agora, Mancini, sobre o futebol do São Paulo, né? O time está em descrédito. Todas as vezes que foi exigido nesse começo de temporada, não conseguiu corresponder. Vocês tiveram 4 semanas cheias para trabalhar e o time mesmo assim não corresponde. O torcedor, mesmo com a classificação, está bastante desconfiado, principalmente quando chegar, se o São Paulo conseguir passar, enfrentar os rivais. Por que o torcedor precisa ter confiança ou esperança de que as coisas vão mudar agora? Porque ele é São Paulino e ele acredita. Um torcedor
realmente acredita no seu time, no seu escudo, numa camisa vencedora. Então não é somente o fato de você ter iniciado o ano mal, já estar numa segunda metodologia de trabalho e daqui a pouco na terceira metodologia de trabalho. É lógico que isso tem um custo a ser pago. Nós não estamos satisfeitos de maneira alguma com aquele futebol que nós vimos, por exemplo, hoje no jogo. Acho que está muito abaixo. Agora, ao longo de todo esse período, embora nós tivéssemos as 4 semanas, a gente perdeu peças importantes. O time hoje, diante daquele time que estreou na temporada, ele está bem desfigurado. Então faltam peças ali que num momento como este do jogo, iriam pisar na bola, iriam ter um pouquinho mais de calma, iriam pensar o jogo de uma forma diferente, iriam fazer uma leitura diferente. O São Paulo está dentro de toda essa dificuldade e no dia do jogo nós ainda tivemos a dificuldade dessa nota que foi soltada também para tumultuar. Mas é importante dizer que todo mundo está fazendo o seu melhor, todo mundo está tentando exatamente devolver aquilo que o torcedor quer, que é ver se jogando bem, com alegria, vencendo partidas. O São Paulo está tendo muita dificuldade para chegar a vitórias e isso nos incomoda bastante, né? Mas acima de tudo a gente não perde o rumo. A gente sabe muito bem o que nós temos que melhorar, aonde a gente precisa melhorar. Agora, a melhora significativa, ela vai vir com o tempo. A melhora significativa da equipe em termos táticos vai melhorar a partir do momento que a gente puder contar também com todo mundo à disposição. Cine, pegando esse gancho que você falou da nota de hoje, eu te pergunto, problemas extra-campo, e aí eu coloco a nota como extra-campo, porque ela já foi feita com o Jean fora do ambiente de trabalho. Problemas extra-campo que passam por essa rebeldia do Jean, que já teve uma não aparição do Carneiro numa concentração e que, seguindo adiante, vão até cobranças em cima de diretoria em reuniões de conselho, questionamentos sobre venda de jogadores, enfim, tudo aquilo que a gente pode trazer de negativo ao clube, não ao time. De que forma isso influencia dentro de campo? Decisivamente, porque você vive um ambiente totalmente contrário àquele que um time de futebol deveria ter. Nós sabemos aquilo que está acontecendo na parte política do clube, na parte técnico-tático da equipe, dentro do que a torcida espera. Nós sabemos disso, a gente não está fugindo à nossa responsabilidade, a gente entende. E é muito importante que todo mundo fale a respeito disso, porque a partir do momento que você encara o problema de frente, a tua chance de passar por cima desses obstáculos ela é muito maior. A diferença entre o Carneiro e o Jean foi que o Carneiro pediu desculpas. A partir do momento em que foi chamado a sua atenção, ele pediu desculpas e pediu para voltar a treinar. Então, por isso é que as sanções aplicadas foram diferentes. Eu acho que nós estamos num momento aqui do São Paulo onde, com muita dificuldade, a gente chegou à segunda fase. Agora ficam 8 times. Acho muito importante a gente passar que é um novo campeonato e todo mundo sabe a força que o São Paulo tem, a camisa, o peso. É lógico que tem que melhorar muita coisa ainda. A gente não foge disso, não. É necessário dizer, o jogo de hoje foi muito ruim. O jogo cansou a gente de assistir. Mas, acima de tudo, a gente tem que entender que o futebol, às vezes, ele também te prega algumas situações onde a equipe da casa dependia de uma vitória, então jogava de uma forma, no segundo tempo, um pouco irresponsável, e quando você enfrenta uma equipe irresponsável nesse sentido, ela torna-se mais perigosa. Então cada lance é um lance de perigo, há uma tensão, o atleta que já está tentando mudar a seta do negativo para o positivo, ele também sente dentro de campo. Então tudo isso daí é um pacote que ao longo do tempo a gente está tentando alterar. Ao longo do tempo a gente está tentando dar uma cara para o time, mas é importante dizer que ninguém está fugindo à sua responsabilidade, todo mundo está encarando o problema de frente. Se hoje nós temos um problema no São Paulo, está todo mundo a fim de resolver. Que tenho filhos da idade do Jean, a partir do momento em que o Jean entender que a desculpa é necessária, é lógico, ninguém está aqui para punir ninguém. Nós somos uma equipe de futebol, o São Paulo é uma instituição, e todos nós, seres humanos, erramos e acertamos ao longo do tempo. Mancini, diante você ouviu aí, Estevão? Agora há pouco, você acha que tem tempo hábil para fazer alguma coisa diferente até
o início das quartas de final? Então, talvez diferente em termos de treinamento, de opção tática, de melhora de parte técnica, muito pouco. Eu não vou aqui mentir, porque esse não é o meu feitio. Eu acho que a melhora significativa ela tem que partir da confiança do atleta, de saber que nós estamos decidindo uma vaga agora diante do Ituano num jogo de 180 minutos, curiosamente jogando o segundo jogo em Itu, quando todo mundo lá no começo do campeonato imaginava que o São Paulo fosse chegar na frente. Então tem 2 times do interior pontuando nos seus grupos, a melhor campanha do Red Bull. Então isso também é o lado bom do campeonato. Eu acho que o Campeonato Paulista ele te oferece uma dificuldade muito grande e eu sinceramente quero encontrar um fato novo para que esse time possa, já no final de semana, dar uma cara diferente, mostrar para o torcedor uma confiança maior, para que esse mesmo torcedor que hoje está chateado, que ele jogue junto com a equipe e que dessa forma a gente possa construir uma segunda fase rumo a uma semifinal, a uma final diferente. Mancini, só para deixar bem claro, esclarecer para o torcedor, com você o Jean não será mais relacionado. O Raí teve aqui agora instantes, disse que o Jean continua no clube, mas se depender de você, ele não será mais relacionado, vai treinar à parte ou ainda vai ser aproveitado? Não, o Jean é um atleta do São Paulo, ele está à parte porque foi uma decisão dele, né? Não foi uma decisão minha nem da diretoria, o atleta pediu para ficar separado do grupo. Então, a partir do momento em que o atleta voltar a mesma diretoria e dizer que quer jogar no São Paulo, a gente vai sentar e analisar, claro. Até com base... Eu gostaria de usar. Porque eu acho que o Nenê ele é um atleta que ele pode te dar, ainda mais nessa fase em que estamos, diante de todas essas dificuldades já citadas aqui, algo diferente, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter a liberação do Nenê, já que o que eu tenho ouvido sobre a parte médica, a clínica, é que ainda vai aí cerca de 10 dias. Mancini, a gente sabe que você tem batido um papo com o Cuca com frequência. Ele está ciente de toda essa situação do Jean, ele passou para você algum posicionamento e ainda sobre essas conversas com o Cuca, e você também é coordenador, pode falar sobre isso, há espaço para o Alexandre Pato no São Paulo? Então, esse é um assunto interno que eu gostaria sinceramente de não falar. Sobre o Cuca, é óbvio que existem contatos, eles não são contatos diários, não há interferência, é bom que se diga isso, há conversas, não só diante daquilo que está acontecendo no clube, de planejamento, daquilo que vai acontecer a partir do momento em que o Cuca chegar. Todos nós estamos de braços abertos esperando o Cuca, mas enquanto ele não estiver dentro do São Paulo, fazendo aquilo que ele sabe fazer, nós estaremos à frente, organizando, analisando e tentando fazer aquilo que deve ser feito. Mancini, por gentileza, você já falou um pouco sobre a nota do Jean, mas eu queria abordar um outro ponto dessa nota, já que você está dando os esclarecimentos, que ele chega a dizer que havia um problema por conta dos ex-clubes que os dois trabalharam. O que quis dizer com isso? Você teve algum problema com ele quando estava no Vitória e no Bahia? Nunca tive problema nenhum. Nada, não sei porque eu já dirigi mais de 10 equipes, eu não sei se acho até que ele estava falando algo relacionado aos Bavis, eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele. Que quando eu cheguei ao São Paulo, um dos primeiros atletas que eu fui cumprimentar era o Jean, fruto, volto a dizer, de uma pelada jogada em 2011, se não me falha a memória, época em que eu estava no Cruzeiro. Nós fomos jogar em Salvador contra o Bahia